Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa nos encontrar em nossos corações com a firmeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso tema: o Cristo que habita em nós e a segunda vinda. Uma relação entre o Cristo que está em nós e o Cristo que há de vir, né? Vamos assim dizer. Colossenses 1:27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, em 1888, Wagner e Jones estavam pregando justamente sobre esta esperança do mistério de Cristo, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Em 1888, se a igreja tivesse aceito as mensagens de Wagner e Jones, Cristo já poderia ter voltado, né? Então é importante entendermos as mensagens que Wagner e Jones pregou naquele contexto, a fim de ver qual foi a dificuldade deles, para ver também se nós não temos uma dificuldade semelhante, para que Cristo possa voltar plenamente. Quantos estão esperando Cristo voltar? Né? E passam-se os anos. Acho que a irmã Sara, Monte Belo, os irmãos deviam ser criancinhas e já ouviu os pais falando, né? E Cristo ainda não chegou. É porque a igreja de Deus precisa estar preparada, né? A igreja do Adventismo na época, ela recusou a justificação pela fé e também recusou a justiça de Cristo. Parece ser a mesma coisa, né? Justificação pela fé e justiça de Cristo. Mas a justificação pela fé, ela tinha a ver com a justiça imputada de Cristo. O que Cristo fez por nós? O que Cristo fez por nós? Morreu por nós. É simples, né? É simples. Mas o povo tinha um certo farisaísmo, vamos assim dizer, né? Nós seres humanos somos complicados, né? Então, o povo não queria aceitar que alguém poderia morrer em seu lugar e alcançar assim a salvação. Mas não, o que eles queriam de fato era a salvação pelas próprias obras, né? Eles queriam que fosse assim. Eles queriam que a salvação fosse pelos próprios méritos. Então recusaram a justificação pela fé. Um outro fator também que foi recusado foi a própria justiça de Cristo. O que seria a justiça de Cristo? Então, a justificação pela fé é o que Cristo fez por nós. Agora, a justiça de Cristo é a justiça imputada, é o que Ele faz em nós. E essa parte o povo teve uma dificuldade. Lá nessa reunião nos Estados Unidos, lá em Minneapolis, o povo ficou assim, desconecto, houve confusão, e o povo não entendeu muito bem, e por isso não quiseram aceitar. Eles não entendiam como é que Cristo pode nos habitar. Porque, veja bem, desde a Idade Média, o romanismo tem pregado que Cristo está no céu e que Ele não pode nos habitar. É uma impossibilidade de Cristo nos habitar. Mas a Bíblia fala que Cristo nos habita? Sim? Cristo nos habita. Porém, como a mente estava cauterizada, o povo não aceitou, não entendeu. Por exemplo, irmãos, quando o povo de Israel estava lá no deserto e Cristo havia aberto o Mar Vermelho, Cristo abriu também o Rio Jordão, não foi isso?
né? Olha quantas maravilhas. E era Cristo que estava também, era o divino Filho de Deus, o Cristo, quem estava lá nas nuvens que cobriam o calor durante o dia. Era o mesmo Cristo também que estava na coluna de fogo que iluminava e aquecia o povo de Israel. Foi Cristo quem deu o maná? Não era o Cristo quem estava conduzindo o povo até a Canaã terrestre? Mas o povo foi incrédulo, né? O povo não entendia que era aquele Cristo quem estava os guiando. Ele era o divino Filho de Deus quem os estava guiando. Da mesma forma, o grupo do Advento lá em 1888 também tiveram essa dificuldade de entender um Cristo que, mesmo estando lá no céu, consegue nos habitar. E o que houve então com o antigo Israel? Eles demoraram 40 anos para entrar na Canaã, né? E o que aconteceu com o Israel moderno? Passou 1844, Cristo não voltou. Se eles estivessem preparados, poderiam ter vindo. Cristo poderia ter vindo. O que aconteceu em 1888? Essa justificação pela fé e a justiça de Cristo foi apresentada. Olha, nós temos um Salvador totalmente capaz de te salvar. Ele pode plenamente perdoar os teus pecados, e Ele pode também totalmente habitar em vós e transformar o teu caráter. Mas o povo não entendeu, e o povo recusou essas preciosas verdades. Sabe o que a profetisa disse, Ellen White? Que quando Wagner e Jones pregavam sobre isso, algo vibrou nela, muito intenso. Ela falou: é isso que há quase 40 anos aí eu estou tentando pregar e não tenho palavras adequadas para transmitir estas verdades. Porque Wagner e Jones, ao estudar a Bíblia, tudo eles viam Cristo, né? Isso aqui é Cristo, aqui é Cristo. E Wagner e Jones mostrou o caminho da salvação em Cristo Jesus. E até a própria profetisa ficou admirada, né? Irmãos, e hoje? Será que nós podemos ter alguma dificuldade também de cometer os mesmos erros que cometeram o povo de Israel no passado? E que cometeu também o Israel espiritual nos dias do Adventismo, lá em 1888? Por que Cristo ainda não voltou? Por que a igreja ainda não tem forças espirituais? Eu vou encurtar um pouquinho, eu vou pegar uma parte do fim e vou jogar agora só para ilustrar, né? Não sei se os irmãos têm acompanhado os movimentos religiosos que estão acontecendo na América do Norte. Não sei se vocês têm observado. Nos Estados Unidos, América do Norte, nós conhecemos que lá é a segunda besta, não é isso? A besta da terra, né? A besta que surgiu do mar é Roma, mas a besta que surgiu da terra é os Estados Unidos. E eles estão criando um movimento religioso. E eles estão, nesse ano de 2025, sabem o que eles estão fazendo? Eles estão unindo igreja e Estado, irmãos. O que aconteceu na Idade Média? Que houve a perseguição dos cristãos. Foi justamente essa união da igreja e Estado. E agora os Estados Unidos da América, como a segunda besta, está fazendo a mesma coisa. Em outras palavras, o que significa isso? Significa que as leis do Estado, perdão, ao contrário, né? As leis da igreja se tornarão as leis do Estado. E eles estão criando um projeto chamado Projeto 2025, onde o domingo é o sábado da terra para o descanso dos trabalhadores. Está lá na pauta. E o presidente Trump tem que cumprir isso até 180 dias do seu governo. Ou seja, ele começou no dia 20 agora, né? No dia 20 de janeiro. Então ele tem até 180 dias
para fazer cumprir essa agenda. E sabe quem que ele está administrando lá dentro da sua agenda? Pasme, irmãos, ele está colocando líderes religiosos para compor a bancada dele administrativa do governo. E você sabe, teve um dia que eu estava vendo um vídeo sobre isso, e eles estavam cantando: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Irmãos, eu confesso que veio algo sobre mim assim, né? Um calafrio assim. Nossa, que lindo, mas ao mesmo tempo eu falei, que agenda de engano. Porque nós sabemos que quando eles unirem igreja e Estado, vem o decreto dominical. E olha, é porque as leis da igreja vão se tornar leis do Estado, então eles estão querendo fazer cumprir essa pauta. E lá eles colocaram líderes religiosos, uma mulher falando em línguas. Lá dentro da Casa Branca tem um salão chamado Salão Oval, que é o salão da fé. Então agora eles se reúnem, eles dão as mãos, dão os braços, fecham os olhos, fazem um círculo e cantam glória a Deus e falam em línguas. Agora você imagina, irmão, se esse projeto 2025, que é o domingo, sair no governo do Trump. Por quê? Porque eles estão unindo igreja e Estado. Agora, por que eu estou falando de Cristo em nós e a segunda vinda? Qual a conotação, qual a ligação que eu quero puxar aqui? Irmãos, Ellen White, numa visão, isso está no livro Primeiros Escritos. O capítulo chama-se Final das 2.300 tardes e manhãs. Sabe o que a profetisa viu nessa visão? Ela disse que ela viu o pai e o filho no trono. O pai e o filho no trono. E ela perguntou para o filho: escuta, eu não consigo ver Deus, Pai. Porque ela sabia, né, que a glória divina do Pai, né? Mas ela podia ver Cristo. Porque Cristo, ele é humano divino. Através da humanidade de Cristo, ela podia divisar o Cristo ali sentado no trono. Olha que linda essa visão, né? O Cristo junto com o Pai, o Filho e o Pai, sentados no trono. E de repente, ela vê que uma luz irradiava do Pai, é como se fosse o Espírito do Pai, passava pelo Filho, e do Filho vinha até nós. Então ela observou, viu o grupo do Advento, a partir de 1844 para cá, a partir do final das 2.300 tardes e manhãs. Então ela vê que o povo do Advento estava clamando pelo Espírito. E disse que então Cristo soprava seu Espírito sobre o povo. E nesse Espírito tinha luz, poder, gozo, paz e amor. 5 componentes. Então esse Espírito vinha do Pai, passava pelo Filho, e do Filho ele soprava sobre o povo, no final das 2.300 tardes e manhãs. Isso refere-se para o povo daquela época e para nós também. Nós estamos clamando pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, não é isso? E ela viu que Satanás também soprava. Olha que interessante, irmãos. Satanás também soprava. Assim como Cristo soprava, Satanás também soprava. Será que corremos o risco de abraçar o sopro de Satanás, o espírito de Satanás, e achar que o espírito de Satanás é o verdadeiro? Irmãos, o mundo vai mergulhar numa agenda de engano nos últimos dias, porque um falso Espírito Santo estará percorrendo as igrejas caídas, e Satanás vai se esforçar ao máximo para enganar, se possível, até mesmo os. Então, irmãos, quando eu vi lá na América eles cantando
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão. Irmãos, foi lindo, mas se eu não conhecesse a verdade que eu conheço, eu vou me unir com esse grupo, porque é muito lindo. Imagina um país, imagina o Brasil, todos darem as mãos, os governos deixarem os erros de lado. Em nome de Deus nós vamos criar um governo mundial, né? Mas nós sabemos que eles estão misturados com o espírito de Satanás. Não é o Espírito Santo de Cristo, não é o Espírito de Cristo, mas é um falso Espírito Santo. É por isso que nós estamos trazendo esse tema, porque o povo de Israel no passado não divisou o divino companheiro. A irmã Sara cantou aqui: divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao caminhar, ao transitar, né? Será que nós sentimos Cristo habitando em nós de fato? Ou será que o espírito do mal também quer concorrer conosco? Quando eu era criancinha lá, minha mãe e a tia Sara ensinaram alguns hininhos, né? Ó, crianças, ó, a tia Sara, viu, Miguel Henrique, a tia Sara e a vovó Lu foram professora do papai. Sabe qual musiquinha que o papai aprendeu? Toque, 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 alguém está batendo. Toque, 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 alguém deseja entrar. Cantem junto quem souber. É o mal em um lugarzinho. Não, 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 aqui não pode entrar. Mas e quando era Jesus? Toque, 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 alguém está batendo. Quem que era? Jesus. E o que ele queria? A casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Não era isso? Então, irmãos, nós estamos numa concorrência. O Espírito de Cristo quer nos habitar, mas o Espírito de Satanás também quer nos habitar. Satanás, ele sempre quis concorrer desde o céu, né? Satanás, ele queria ser adorado. Então agora, através desse falso Espírito Santo criado pelas essas igrejas, ele quer um espaço dentro do nosso coração, e nós não podemos ser enganados. Sabeis que Mateus 24 nos diz? Mateus 24 nos diz que havereis falsos mestres, falsos enganos, né? E se possível enganaria até os escolhidos. Então Cristo está mostrando que na agenda do fim haveria muita enganação. Por isso nós temos trazido esse texto. Irmãos, vamos trazer aqui fazermos uma breve comparação. Por exemplo, quando nós estudamos Daniel capítulo 3, já pregamos até sobre isso. Quem é que estava na fornalha junto com os 3 jovens hebreus? Cristo. Lá usa-se a palavra, era o Filho de Deus. Algumas versões dizem o Filho dos deuses, mas nós sabemos que o correto é o Filho de Deus, né? Quem estava lá na fornalha. Mas agora nós vamos para... Então, grava bem essa frase, que era o Filho de Deus quem estava lá na fornalha com os jovens hebreus. Falem comigo, irmãos, Filho de Deus, ok? Agora vamos para Marcos 14, versículo 62. Jesus respondeu: vocês verão o Filho do Homem sentado ao lado direito de Deus e descendo com as nuvens do céu. Qual a diferença de um texto para o outro aqui? Vamos ver se os irmãos perceberam. Um era o Filho de Deus. E agora? Agora é o Filho do Homem. Mas agora complicou, né? Porque o Filho de Deus estava aqui com Daniel, com os jovens hebreus, mas agora o Filho do Homem está lá no céu. Será que Daniel está errado, ou será que ou será que é Marcos que está errado, né? Ou eles estão certos? Eles estão certos. Vamos ver como que Gálatas,
Então agora vem Paulo, né? Vem Paulo para nos esclarecer. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive? Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, tem uma expressão que fala vivo na carne, né? Mas achei bonita essa expressão. A vida que eu agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então olha só o Paulo explicando para nós aqui. Então Paulo, ele vivia uma vida no corpo, igual nós aqui, né? Todos nós somos no corpo aqui. Nós temos físico, mente e espírito. Então essa vida que nós vivemos agora, nesse corpo físico, nós vivemos na fé pelo Filho de Deus. Muito interessante então, irmãos. Há uma certa diferença quando nós dizemos filho do homem e quando nós dizemos filho de Deus. Embora Cristo seja o filho do homem e também seja o filho de Deus, mas há uma pequena diferença, ou talvez uma grande diferença, né? Porque Cristo, enquanto filho do homem, o Jesus, o Nazareno, ele nasceu de Maria, né? E ele veio da descendência de quem mesmo? De Davi, o leão de Judá, da raiz de Davi. Esse Jesus humano, ele era aquele de Gênesis 3,15, a semente da mulher, do qual esmagaria a cabeça da serpente. Mas agora vem o Filho de Deus e encarna no homem, né? O Filho de Deus encarnou no Filho de Maria, ou no Filho do homem. E agora nós temos Emanuel, Deus conosco, homem e Deus ao mesmo tempo, né? Por isso a expressão Jesus Cristo, o homem Deus, o Filho do homem e o Filho de Deus. Então dá para se entender agora começou a esclarecer um pouquinho mais. Então Cristo, como um ser divino, ele pode habitar no nosso coração ou não? Sim. Ele é um ser espiritual? Sim. Ele é um ser divino? Sim. Ele é capaz de nos habitar? Agora ele como filho do homem, se ele fosse só um humano, a parte humana, né? É que ele tem a parte divina, claro. Mas se caso ele fosse só humano, não, aí não podia, né, irmã Lourdes? Vamos ler um pouquinho sobre o que fala o Espírito de Profecia. Eu tive que encurtar o texto, tá, para não ficar longo, mas está em Desejado de Todas as Nações, na página 644. Irmãos, olha que interessante. Jesus, irmã Lourdes, olha só. Jesus, como ser humano, está na presença de Deus. Ele como humano, como homem, o Filho do homem. Por isso que aqui foi visto que como Filho do homem ele está em Marcos 14:16, fala que como Filho do homem ele está sentado no trono, né? E ele vai vir como Filho do homem em glória e majestade. Ele vai vir com o seu corpo físico de homem, certo? Mas vamos ver o que o Desejado de Todas as Nações elucida um pouquinho mais, ela abrange um pouquinho mais. Olha aqui, Jesus como ser humano está na presença de Deus como ser humano. Olha só, no céu, eu resumi o texto, tá? Está restrito a um lugar no espaço e no tempo. Olha só, então o Desejado de Todas as Nações fala que Cristo, como forma humana, ele não pode vir aqui no coração do irmão Adalberto, da irmã Gisele, de ninguém aqui não, porque ele está como homem. Por exemplo, eu, Marcos, como homem, eu posso habitar no coração de alguém? Eu não, quem sou eu, né? Eu sou homem. Mas o Jesus, o divino Salvador, o homem sendo homem Deus, aí ele já tem essa capacidade. Mas ele apenas como homem, não. Ellen White está falando aqui que ele está restrito a um lugar no espaço e no tempo. E ele está na presença de Deus. Irmãos, foi isso que o grupo do Advento, lá em 1888, não entendeu. Porque o romanismo estava pregando
que Cristo, como homem, ele está lá no céu, então ele não pode nos habitar. Só que Roma esquece de pregar, ou de propósito, que Cristo tem a sua natureza divina. Então ele, como divino, aí ele pode nos habitar? Sim. Vamos ver aqui mais um pouquinho do texto, nós logo vamos terminando. Em João 14, verso 20, nos diz assim: vós estáis em mim e eu em vós. Cristo está dizendo que ele pode estar em nós, né? Será que Cristo ele habita literalmente em nós? 2 Coríntios 5,17: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas são passadas, e eis que se fez uma nova vida, tudo se faz novo. Então Cristo agora pode estar conosco. Por isso ele é Emanuel, Deus conosco, né? Ele não era só Emanuel porque ele estava entre o homem divino, o divino e humano, que era Cristo Jesus, mas ele é Deus conosco também porque Cristo está em nós. Mas o grupo do Advento não entendia isso, e nós precisamos clamar pela presença de Cristo literalmente em nós, porque ele, como homem, ele é incapaz, ele está preso no espaço e no tempo com Deus, tanto que ele, segundo Marcos aqui, ele vai voltar quando o céu se esvaziar. Nós pregamos que o céu vai ficar por meia hora vazio, né? Cristo volta na tríplice glória dos anjos, dele e do Pai, não é isso? E volta, então o céu vai esvaziar. Então Cristo, como homem, ele volta, mas através do seu Espírito, através da sua natureza divina, ele já está conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha um texto bíblico, e aí eu vou ler mais dois textos de profecia, são 3 textos mais, tá ok? João 1,14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Para nós entendermos um pouquinho de como é que Cristo nos habita, nós também temos que entender como é que Cristo habitou no Filho de Maria, no Jesus. Como é que o divino habitou o humano lá, para nós entender como ele nos habita aqui também. Então veja bem, João 1,14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Ele habitou lá em Jesus, quando ele veio. Cristo divino habitou no Filho de Maria. Então Jesus Cristo, homem Deus. Agora vamos ver o que é essa Bíblia LTT, Bíblia Literal do Texto Tradicional. E o verbo se fez carne e estendeu o seu tabernáculo, ou sua tenda, entre nós. A explicação aqui é o seguinte, que o corpo humano de Jesus serviu como tenda para que o divino habitasse, uma casa, um tabernáculo, uma morada, uma habitação. E quando a Bíblia fala que nós também somos templo do Espírito Santo, somos templo de Deus, onde Deus habita em nós, é isso também. Então, assim como Cristo habitou o Filho do Homem, Cristo também habita em nós, né? E essa tradução da Bíblia grega nos diz o seguinte, que esse acampar significa sobre o corpo de uma pessoa, referindo-se à encarnação de Cristo. Mas vamos ver se Ellen White confirma isso também. São os últimos 2 textos que dissemos que iríamos citar, né? Então Ellen White, a profetisa, também nos informa como Cristo encarnou. Isso está na Review Andero de 15/6/1905. Jesus tomou a humanidade e acrescentou a divindade. Olha que lindo, né? Então, o Cristo divino veio e agora ele somou mais um. Agora são 2 em 1. É um ser híbrido, é um ser, palavra usar, né? Híbrido. Ele é um ser que é humano e divino ao mesmo tempo. Cristo consegue fazer isso, nós não, né? Mas Cristo tem essa dupla
habilidade. Olha o que aconteceu com Cristo agora. Lá quando aconteceu isso, né? Quando ele veio há 2000 anos atrás. Ele revestiu sua divindade com a humanidade. A divindade e a humanidade combinaram-se misteriosamente, e o homem e Deus se tornaram um, né? Em Cristo Jesus, Cristo e o homem se tornaram um. Ele velou, ou seja, o que é velar? É se esconder, né? Por baixo, sua divindade com a roupagem da humanidade. Então, Cristo usou a roupa humana para se revestir. Então, lá em Cristo humano estava o divino revestido, né? Agora vamos para os manuscritos de Ellen White também, mais alguns textos, que são o último texto que eu falei que ia ler, né? Isso vai da página 1081 até 1113, manuscritos Reliuses, volume 14, mas eu reduzi bem, tá? São 2 parágrafos, 2 ou 3 parágrafos aqui, olha só. Impedido pela humanidade, Cristo não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, pessoalmente. Então nós lemos lá no Desejado, que Cristo como homem, não está falando ele como divino, lá no Desejado está dizendo que Cristo como homem, ele está na presença de Deus, ele está limitado lá, ele não consegue vir habitar na Sara, no Marcos, no Adalberto, na Lourdes, ninguém aqui, como homem não. Então o texto está explicando isso, ó. Impedido pela humanidade, Cristo não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, pessoalmente, ele não pode estar, porque ele está revestido da humanidade. Portanto, era por sua vantagem de quem? Dos discípulos, né? Era vantagem dos discípulos que ele deveria deixá-los ir para seu Pai. Seria vantagem, então? Cristo estava pessoalmente com eles, agora Cristo iria deixá-los, porque Cristo tinha uma natureza humana junto com ele. Então era vantagem, porque agora Cristo, indo para o céu, e ele enviando sua natureza divina, seu Espírito Santo, seu Espírito, agora ele pode habitar em nós através do seu Espírito Santo. O Espírito de Cristo pode nos habitar, a natureza divina de Cristo pode nos habitar, é o que o texto está falando. Ele deveria deixá-los ir para o seu Pai e enviar o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. O Espírito é ele mesmo, despido, despojado da personalidade humana e independente dela. Pelo seu Espírito, estaria presente em todos os lugares como o onipresente. Irmãos, então Cristo, ele... Tem mais um texto aqui. O Espírito de Cristo, que é enviado por todos os homens para lhes dar suficiência, para que por sua graça possamos ser completos neles. Então, o que aprendemos hoje nesse estudozinho aqui hoje? Que Cristo ele tem 2 naturezas. Como homem, ele está limitado no céu, mas através da sua natureza divina, é aquela mesma que ele apareceu lá como Filho de Deus, lá com os jovens hebreus, né? É essa mesma natureza divina do qual Paulo está dizendo que Cristo habita em nós através do Filho de Deus, né? Então Cristo como Filho de Deus nos habita, mas como Filho do homem, ele está restrito ao céu. Irmãos, nós temos que clamar de noite pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele nos habite, e não confundirmos com os espíritos que existem nas igrejas caídas, que eles herdaram de Roma. Foi o romanismo que prega isso, e isso vai tentar enganar até os escolhidos. E Ellen White, afirmando naquele livro que eu citei da visão de Ellen White, sobre Cristo, o Filho e o Pai no trono, sobre Cristo soprando o seu Espírito e Satanás também soprando, ela disse que seria um engano que iria até o final dos dias. Então esse engano vai continuar. Satanás vai tentar nos iludir, para que nós não entendamos que é o próprio Cristo
através do seu Espírito, que possa nos habitar. Mas Roma inundou as igrejas e nós temos dificuldade de entender isso. E o povo do Advento, lá em 1888, não entendeu isso. E por não entender, Cristo não voltou. Nós possamos pedir sabedoria do alto para que Deus nos ilumine e para que o Espírito Santo de Cristo, o seu Espírito, possa de fato nos habitar. Amém. Amém.